E aí galera, tudo bom? Tô aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu tô trazendo aqui mais um Rossini, é o segundo vídeo de violão Rossini que eu faço. Esse aqui, para quem não pôde ver, tem um outro vídeo que eu já subi. Eu fiz a visita na fábrica deles, fui convidado. E aí aproveitei e trouxe esse aqui que eu gostei, testei lá na hora e acabei trazendo aqui para minha coleção, porque eu achei muito interessante, muito diferente, um pouco diferente do comum. Então vou falar um pouquinho dele, tá? O formato dele é o formato folk, inclusive o modelo dele aqui ele está como Folk 6C. Vou aproveitar aqui a situação, caiu o celular aqui. Vou aproveitar a situação para provocar uma discussão aqui com a galera em torno do nome desse formato de violão, né? Esse violão, esse formato, ele ficou conhecido aqui no Brasil como folk. Mas na verdade nos Estados Unidos ele tem um outro nome, né? O nome dele é Dreadnought. É um formato que foi criado pela Martin, né? Coisa de 100 anos atrás esse formato já existe, se eu não me engano. É um formato dos mais utilizados aí no planeta, né? Então assim, você vê desde roqueiro usando, você vê diversos estilos musicais aqui no Brasil, sertanejo, deita e rola com esse tipo de formato, esse tipo de violão, né? É um violão que tem uma caixa bem grande, então ele consegue trazer bastante grave para a música e ao mesmo tempo ele dá um agudo bem brilhante, dá uma definição ali. Enfim, eu gosto muito desse formato e então eu queria aproveitar a discussão para entender, se alguém aí souber e puder comentar aqui embaixo no vídeo, né, se tiver a explicação correta, por que esse tipo de violão, quando veio para o Brasil, ele passou a se chamar folk, né? Folk nos Estados Unidos é a música folk, né? E aí na música folk você tem sim pessoas, artistas utilizando esse formato aqui, mas eles também utilizam muito um outro formato que também é da Martin, que é o OM. O OM é o Orchestra Model, né? Atualmente o modelo mais conhecido desse formato é aquele assinado pelo Eric Clapton, né? Você inclusive compra ele aqui no Brasil, não é nada barato, mas é um OM, né? Tem uma outra versão dele também que é assinada pelo John Mayer, um outro guitarrista americano que toca muita guitarra, muito violão. E é um dos violões mais copiados também que você vê chineses, outras marcas fazem, né? Enfim, tem uma infinidade de marcas que fazem tanto esse aqui que é o Dreadnought, quanto o OM que é a Orchestra Modern. Então se alguém souber aí a história correta, por que no Brasil batizaram esse formato de folk e puder aí comentar, eu acho bacana, vai ser legal a discussão aqui nos comentários. Então vou falar um pouquinho desse violão. Esse violão aqui eu vou colocar, acho que o que é mais diferente nele, eu colocaria assim, é o leque harmônico. O leque harmônico desse violão, para quem não sabe, o leque harmônico é a estrutura que está aqui dentro do tampo, né? É uma estrutura que é fundamental para controlar tanto o timbre quanto o volume do violão. Se não houvesse esse leque harmônico aqui dentro, o tampo explodiria na tua mão, né? A vibração e a força e a tensão das cordas aqui, elas fariam com que explodisse o tampo na sua mão. Então é no leque harmônico que o luthier consegue fazer o projeto dele, dar o jeitinho, aí ele consegue corrigir falhas da madeira. Então se, por exemplo, a madeira é uma madeira que não tem muita ressonância, ele através do leque harmônico ele consegue fazer aquela madeira ainda ter um som um pouco mais alto, ou o contrário também, os violões que são violões para ser usados em palco, né? Eles não podem ter muita ressonância porque eles dão microfonia, então é uma briga lá para o técnico de som acertar o som. Então geralmente essa linha de violão, vou dar o exemplo da Martin, que é o mais definido lá no site deles, tem lá a linha Performance, né? A linha Performance deles é para palco. Se você pegar um violão da linha Performance deles e vier testar aqui como eu estou fazendo, o som deles é baixo, o som não é alto, ele não tem muita projeção. Por quê? Justamente para você poder levar lá para o palco e não ficar brigando ali com com aquela captação e microfonia para cima e para baixo, né? Então, esse violão, no formato Dreadnought, o que é mais comum de leque harmônico nele é o tal do X-Bracing, que chama. Em inglês, o leque harmônico se chama bracing. Então, o mais comum que você vai ver quando você lê alguma ficha técnica de violão do fabricante, você vai ver lá X-Bracing, que é um X-Bracing, que eles escrevem, que é um formato de X. Realmente ele tem duas travessas maiores aqui, que é um X, e tem outras menores, né? Esse violão aqui,
esse brasileirinho aqui, Made in Brasil, ele tem um projeto diferente de um luthier brasileiro que fez para ele, né? E com isso ele dá uma característica de som diferente também do que está acostumado. Então ele é um formato comum que é o Dreadnought, mas ele possui um leque harmônico diferente aqui dentro dele, que dá uma voz diferente para esse violão, uma característica diferente para esse violão. Então aí fica a dica para a turma que gosta desse tipo de violão com cordas de aço e esse formato Dreadnought. Vale a pena testar, vai numa loja, dá uma olhada, porque realmente ele tem um timbre, uma característica, uma voz diferente do que você vai estar acostumado, tá? Então assim, o tampo dele é de pinho maciço, né? Aí aqui atrás dele tem uma outra riqueza brasileira que os violões gringos não têm, ou quando tem custam muito caros, né? Então esse cara aqui, ó, ele é de jacarandá brasileiro, ó. Você dá uma olhada, ele é um jacarandá mais desenhado, né? Ele é diferente daquele jacarandá indiano que a gente costuma ver nos violões, que ele é uma linha mais vertical. É bonito também, o som é maravilhoso, não tem demérito, mas o nosso brasileiro aqui é conhecido como o santo graal das madeiras, né? O jacarandá brasileiro. Então esse violão aqui ele é todo em jacarandá brasileiro. Os filetes aqui são feitos em castanheira, se eu não me engano, então dá esse tom diferente também. Vale mencionar, ele é laminado, tá? Lateral e fundo são laminadas, mas laminado por dentro e por fora. Então você vai ver esse jacarandá aqui dentro também, tá? Que dá um som bem interessante. O braço é de cedro brasileiro. O que mais que eu vou mencionar aqui dele? A escala dele é em pau-ferro. O pau-ferro tem um tratamento que eles fazem lá no vídeo da visita à fábrica, vocês vão poder conferir. Tem um tratamento dado na escala. A escala é cozida, né? Ela fica em uma espécie de cozimento, depois ela vai para um forno para secar, e para ela ajustar, ficar bem rígida mesmo e você não ter problema, né? Outra coisa, não tem economia de madeira aqui não. Você vê em violão importado que você compra aí, a espessura da escala desse pau-ferro, ou pode ser roxinho também, ele trabalha com as duas madeiras, tá? O roxinho e o pau-ferro, as duas são muito boas para escala. Então ela é bem grossa, bem rígida mesmo, então é um violão muito robusto mesmo, som bem interessante dele. Esse aqui tá com captação Fishman, é o Isis, né? Não é meu foco, eu gosto de tocar aqui acústico, eu gosto de tocar sem palheta, eu gosto de tocar no dedo. E esses vídeos aqui, inclusive, eu procuro sempre mostrar o som acústico para a pessoa ver o som, realmente a diferença de timbre de madeira e tudo mais. Porque captador é o Fishman, é o Artec, é o outro, é o LR Baggs. Então captador é captador, né? Então você ligou no captador, o violão vai fazer menos diferença o violão que você vai usar, né? A partir daí ele assume um outro papel, que é o captador que puxa. Então eu procuro fazer os vídeos aqui sempre com o som acústico para vocês, né? Fala um pouquinho da Rosine. Sim, ele ainda tem problemas de acabamento, tá? Como eu comentei no outro vídeo. Esse violão aqui, apesar de lindo, ele tem uns detalhes, né? Tem umas falhas também, mas continuo insistindo, vale o custo-benefício, vale qualidade de madeira que tem aqui, que em muito violão chinês que você paga 3 mil reais, às vezes não tem. E vale o teu ouvido, né? Vale o timbre. Então vai lá, testa, procura uma loja que te dê silêncio para você testar, o que é muito difícil aqui no Brasil, né? Ou então se tiver um amigo que tem, pede para testar. E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês escutarem, tá? Então vamos lá, vamos tocar um pouquinho com ele aqui para vocês sentirem. Errei, vamos lá de novo.
esse violão tem uma projeção que é incrível, assim, né? Não sei se o microfone aqui vai conseguir passar a realidade, mas assim, o que ele toca alto, então assim, para quem tá numa roda, tá num churrasco em casa, tá uma turma, aquela barulheira, todo mundo falando e gente, se tiver outros 2 ou 3 violões junto ali tocando, esse cara aqui ele rouba a cena, porque ele toca muito alto. Esse aqui ele toca, ele incomoda vizinho, tá? Pra quem não tem problema. Perdi um pouquinho aí, mas vai, tá? Então acho que é isso, uma baita projeção, violão robusto brasileiro, jacarandá brasileiro. Acho que isso aqui vale bastante. É um violão para comprar, para curtir, para tocar aí com a turma e enfim, baita violão, fica aí, uma recomendação. Valeu galera, obrigado e até o próximo vídeo.